Nós estamos aqui hoje preparando esse vídeo com muito amor e carinho, principalmente para os secretários municipais de educação, os diretores, pedagogos, professores, os profissionais da área da educação que todos esses anos nos recebem com tanto carinho em seus municípios, confiam tanto nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, orientações. E nesse momento de tantas incertezas e que está demandando tanto o engajamento de todos para não perder esse vínculo com os nossos estudantes, nós resolvemos então reunir algumas percepções e sintetizar aqui falando um pouco sobre por quê, para quê e como nós vamos manter esse contato com os nossos estudantes de uma forma que seja positiva, eficaz, considerando que o Conselho Nacional de Educação ele já posicionou, mas não com informações extremamente precisas por causa do momento agora, que não é um momento de decisão precisa, mas o tempo inteiro informando da necessidade para evitar um retorno súbito e despreparado, tanto no tempo quanto na forma. O que a gente tem que estar muito atento, principalmente no momento em que tudo é novidade para nós todos, para o mundo inteiro, a gente não se vê uma pandemia há quase 100 anos, há mais de 100 anos. Então, não é que a informação está errônea, não se dá para cobrar algo em que a gente vai ter que construir um novo, vai ter que construir do zero. Então, algumas preocupações, por exemplo, como o calendário escolar, o ano letivo, algumas localidades já estão se organizando com relação ao ensino remoto, algumas outras localidades ainda estão estudando a forma de se fazer. Agora, o que a gente tem que ter em mente, de uma forma muito clara, isso daí para todos, é que é novidade. Então não tem como você sair de uma situação dessa que é novidade, algo que nos fez parar obrigatoriamente. A prioridade é a saúde e achar que nós vamos atravessar esse período e vamos sair na outra ponta com as mesmas preocupações que nós entramos. Então vai ser um momento de se revisar muita coisa, de se criar muita coisa, de ter flexibilidade, de trazer as famílias para o processo, que em todos os lugares que a gente passa, sem exceção, essa relação família-escola é algo que cabe até mais estudos, esse distanciamento. Então é um momento no diálogo. Então é um momento de construção coletiva, é o momento da transversalidade, não se dá para pensar mais educação sem a participação das outras pastas, A gente sempre defendeu isso, eu e Marli, nas nossas andanças, não há como você pensar um município, cada pasta na sua caixinha, tudo aquilo faz parte da gestão pública, as políticas públicas elas são transversais, então é hora de rever processos e principalmente ter a coragem de algumas rupturas. Então quando a gente pega a BNCC, por exemplo, e está explícito lá a questão da cultura digital, e a gente sabe que nós temos muita dificuldade com relação à cultura digital comparativamente aos nossos alunos, por exemplo, então é hora da gente romper essa barreira que nós temos com relação à cultura digital, porque ela definitivamente já está inserida do ponto de vista legal e agora definitivamente ela está inserida do ponto de vista operacional. Então é a hora da gente se reinventar, quebrar paradigmas, termos a humildade de reconhecer a necessidade de mudança da nossa parte, a gente não achar que aquela forma que a gente vem trabalhando na educação já há muitos anos e tudo mais, que só aquilo vai bastar para as próximas etapas, os próximos desafios. Então é hora realmente de se rever muita coisa que tem dentro da nossa cabeça e aqueles profissionais que já estavam com vontade de ruptura, porque a gente conhece muita gente que já estava ali na eminência, fala, não, agora com a BNCC, com o currículo socioemocional, eu vou poder evidenciar mais ainda as minhas práticas, a forma como me relaciono com a minha clientela, com
com os familiares e tudo mais. Então é colocar tudo isso para fora. Então é um momento principalmente de coragem e de despertar, não é? Para a gente buscar soluções conjuntas, porque os desafios serão muito grandes. E nesse contexto, nós separamos 5 parâmetros que são formas de que nós desejamos contribuir, como se fossem bandeiras que nós podemos levantar nos momentos de decisão, nos momentos de argumentação, nesse período que nós ainda não sabemos exatamente que dia voltaremos, mas nós sabemos que nós vamos voltar e que nós já estamos movimentando no contato com as famílias. Então, o primeiro parâmetro é que nós devemos pensar e traçar essas estratégias de como minimizar os impactos da pandemia, mas no socioemocional dessas crianças e jovens, como eles vão voltar, não só com relação às aprendizagens cognitivas, mas como que eles vão voltar, como que foi lá na casa deles nesse período, mais isso do que na reposição do calendário escolar. E essa questão do calendário escolar, se a gente for analisar friamente, quando que ele foi construído? Antes do início do ano escolar, né, numa situação de normalidade. Então a gente não pode ter esse apego ao calendário escolar, né, aos dias letivos, à carga horária e tudo mais, né, nesse primeiro momento, porque a gente não sabe como é que vai ser do lado de lá. Como que nós vamos sair disso? A gente não sabe. Então não adianta se ficar se apegando a algo que foi construído antes, no momento de normalidade. Hoje nós estamos num processo aí de pandemia, de isolamento social, né? Então como que nós vamos sair? Como que será daqui para frente? Não sabemos ainda. Então a gente tem que trabalhar com as informações hoje que nós temos, que já estava sendo trabalhada desde lá de 2017, BNCC, currículo socioemocional, novo currículo, as práticas, tudo isso que já está posto, que é legislação, a gente ainda tem que se preparando com relação a isso daí e saber como nós vamos colocar isso em prática, como a Marli falou, recebendo esse alunado que está dentro das suas casas num momento atípico para eles também. Atípico para eles, atípico que quebrou a rotina do estudante completamente, né? Atípico para a família, porque também quebrou a rotina da família. Então, como que emocionalmente eles chegarão? Então, a gente tem que se desapegar desse processo do calendário escolar, exclusivamente nisso, e agora, mais do que nunca, focar na questão socioemocional, inclusive da clientela que nós vamos estar recebendo, porque, como Marli falou, um momento ou outro nós vamos retomar, né, as atividades aí em cada unidade escolar, mas também os profissionais, como que esses profissionais emocionalmente chegarão em suas escolas. E quem teve uma perda na família, por exemplo, um conhecido, ou ali no município, né, uma perda que pesou demais emocionalmente. Então isso tudo tem que ser pensado agora, porque isso é que é o importante. Ah, mas como é que vai ser o calendário, tanto de horas ou tanto de dias? Isso depois se azeita porque é um processo. Os processos eles são feitos para serem reescritos. Então o que a gente tem que ter atenção agora é nessa questão socioemocional, nesse processo humanizado da coisa, porque muita gente vai chegar assim, precisando desse apoio e nós temos que ser fortes, né, para poder fazer essa construção conjunta. O segundo parâmetro é que o que já está decidido é que nós devemos, lá na volta, ter uma avaliação diagnóstica. Isso no retorno. Por que é bom nós pensarmos sobre isso agora? Porque, por 2 pontos, essa avaliação diagnóstica será importante. Para planejar a partir de como esses meninos chegaram e para recuperá-los. Então, percebam que é muito interessante pensar que é importante nós agora, hoje, fazermos algo. Porque não a avaliação, pensando numa avaliação para classificar os alunos quando eles voltarem, mas para nós sabermos a dimensão do impacto desse distanciamento. Então, se nós teremos esta oportunidade, percebam que é uma oportunidade, porque é um momento que nós sempre sonhamos, né? de aceitar a condição de que nós temos sim muitos alunos, por exemplo, que não estão alfabetizados.
alfabetizados nas competências que nós devemos considerar nessas avaliações todas que nós passamos. As competências leitora, de interpretação e de raciocínio lógico-matemático são as competências que nós sabemos, as que são avaliadas. As outras questões dentro destes contextos. Portanto, pensar em avaliar para saber se os meninos e nossas crianças e nossos jovens, onde que eles estão partindo desse pensamento, mesmo que aqui no estado de Minas Gerais nós já temos as informações de que será importante separar esses alunos e recuperá-los, que é um debate que nós fazemos há tanto tempo e que nós temos tanto dois lados para discutir sobre ele, mas é nós pensarmos nesse segundo parâmetro que a avaliação ela vai existir. E se ela vai existir, nós temos que preparar em como nós olharemos para esta avaliação, porque esta avaliação vai determinar o nosso planejamento. E então nós entramos no terceiro parâmetro, que são as nossas bússolas. Então, se você é secretário municipal de educação, a sua bússola é a BNCC e os pareceres, tanto do Conselho Nacional, Estadual, as SRS, que orientam tão bem quando tudo está decidido. Se você é diretor e pedagogo ou pedagogo, a bússola é o currículo referência de Minas Gerais e o PPP da sua escola. Se você é o professor, são os objetivos de aprendizagem, aquelas habilidades, por cada sala. Então, se nós já temos estas bússolas, nós temos que nos amparar a elas. Elas é que nos darão, então, a leitura de como eu devo trabalhar esse retorno, atrelado a como os alunos estão. Então, uma avaliação não com esses objetivos para que todos tenham eles, mas quais deles eu posso trabalhar a partir de como os meus alunos vieram. E o grande desafio para as lideranças nesse momento, né, quando vê o momento da retomada, é ele saber lidar com as características de cada profissional, né, de cada educador. Nem todos os professores têm as mesmas habilidades. Então a liderança, o que é o papel da liderança? Né? Pegar na mão e vamos juntos, vamos todos, nivelar, né? Ter uma equipe homogênea. Né? Então o desafio da liderança vai ser essa daí, saber fazer, ele já tem a leitura da equipe dele, né? Obviamente, né? Pressupõe-se isso, que o líder já conhece a sua equipe, né? Então mais do que nunca ele vai ter que pegar e ajudar aqueles que têm uma maior dificuldade e também fazer um trabalho de relação àquele, um tem mais facilidade do que aquele outro, vamos desenvolver os trabalhos em conjunto, vamos fazer a troca. É um momento de construção de saberes fantástico, é uma oportunidade fantástica, depende de como que nós vamos encarar esse trabalho em grupo. Porque agora não adianta, né? Apartado, achar que vai construir sozinho alguma coisa, não vai. Então a liderança vai ter esse desafio aí. Fazer um trabalho em equipe e também valorizar os pontos fortes de cada profissional para que os pontos fracos, né, eles sejam eliminados, né, e não interfiram nesse processo de retomada. E o quarto parâmetro é o parâmetro do lembrar de registrar. É o registro. Tudo que você está fazendo hoje com estas atividades remotas e já preparando para o retorno, pensar sempre na Resolução 2197. Você esgotou todas as possibilidades? Então nós temos que pensar nisso, porque os desafios são muitos, as características dos profissionais são diversas, então mais do que nunca nós precisamos ter esse registro. E o entendimento de qualquer atividade atividade em qualquer área, mas fundamentalmente na educação. Qualquer atividade na área da educação que não se tem mecanismos de medir, ela não tem eficiência, eficácia nenhuma. Nada daquilo que não possa ser medido é como se não tivesse acontecido. Então, o critério para se registrar isso daí tudo. Então, vamos reforçar. Registrem tudo. Nada que não possa ser medido, né? Nada. Não pode ser medido? Não tem registro? Então não foi feito. A priori não foi feito.
Lembrando sempre que nós temos que pautar em 2 pontos muito importantes nesse momento de tomada de decisões, que são segurança e criatividade. Porque coisas novas, sem ter testado em momentos difíceis, se elas derem certo, tomou uma atitude e deu certo, nossa, é muito criativa, essa escola é maravilhosa, que lindo, perfeito. Mas se deu errado, já vai vir aquele julgamento do, poxa, mas não testou, não era seguro. Então nós temos que estar muito atentos a esses 2 pontos, a segurança e a criatividade. Isso. E é necessário fazer algo, né? Tem que se fazer alguma coisa, tem que se ter ações efetivas. Agora, parece clichê, mas é uma coisa, a gente vivenciou isso demais e nós gostamos sempre de passar isso daí. Em busca do ótimo, você deixa de fazer o bom. Então, ficar naquela insistência de fazer, de buscar, não. Sejamos eficazes. Então, em busca do ótimo, você deixa de fazer o bom. Então, vamos começar a retomar fazendo o bom, que logo, logo a gente vai estar fazendo o ótimo. Exato. E para terminar, então, o 5º parâmetro que nós sugerimos a vocês é que o que nós podemos fazer, então, hoje, mas considerando alguns alertas. O primeiro é evitar os improvisos pedagógicos, porque nós temos as nossas bússolas, nós temos a escuta sensível, principalmente com a educação infantil, ouvindo as famílias, evitar improvisos pedagógicos. O segundo ponto é ler muito, várias vezes os pareceres. Nós estamos disponibilizando vários vídeos no canal aqui do YouTube, pesquisem, tem vários temas que são bem rápidos para ajudar nesse planejamento. O terceiro, reconhecer que é novo para todo mundo, então nós precisamos pedir ajuda um para os outros. Os secretários de educação estar muito junto com os conselhos municipais também, os professores um apoiando o outro, os pedagogos de igual forma, nós também nos colocamos à disposição para respostas ou para buscar junto as respostas que nós não tivermos. E lembrar sempre da equidade, porque a desigualdade social no nosso país, no nosso estado, ela é gritante. E nós sabemos que a desigualdade social, ela amplia a desigualdade de aprendizagem. Então nós temos que pensar nesse momento de ficar distribuindo atividades remotas, nessa desigualdade. E quando voltar, mais do que nunca, nessa desigualdade. Por isso o Paulo falou desde o início, lembrar da transversalidade, saúde, social, educação, tudo junto. Resumão, portanto, por que nós temos que manter esse contato da forma que nós conseguirmos? Porque, lembrem sempre quando nós falamos do processo de mielinização, para que haja uma conexão neural e os alunos aprendam, nós todos, né? Nós precisamos da repetição, nós precisamos, por isso é interessante ir na aula todo dia. Então, esse distanciamento, essa quebra das crianças, dos jovens com a escola, vai dificultar muito, sim, a continuidade na aprendizagem dele. Então, é por isso, né? Nós precisamos manter esse contato porque é necessário para a aprendizagem do aluno, para que não haja esse corte na aprendizagem do aluno. E para quê? Para não aumentar essa desigualdade da aprendizagem e porque nós sabemos também que essa avaliação, quando nós tivermos que fazer com eles, a hora que eles chegarem, nós temos que fazer algo para que a avaliação dele não seja tão ruim, porque então o socioemocional dele vai ficar pior ainda se ele chegar e ainda estiver mais difícil, mais complexo do que ele estava antes. E sabendo que a avaliação é um processo para facilitar, né? É uma ferramenta que vai vir para facilitar. E facilitar o quê? O entendimento de como esse alunado está chegando, né? Está retornando, e principalmente para evitar o aumento da evasão escolar. Porque a situação do jeito que está, a gente já sabe que a evasão acontece
quase que naturalmente, né? Principalmente ali a partir dos anos finais do ensino fundamental, né? E daí para frente. Então trabalhar de forma muito focada para que essa evasão não aumente de forma considerável. E como que nós vamos fazer isso? Depende da realidade, por isso fiquem sim empoderados, porque vocês sabem sim o que fazer. Nós podemos contribuir, outros profissionais podem contribuir, mas ninguém mais do que vocês mesmos que conhecem a realidade para saber qual a decisão tomar. Então, meus amigos, cuidem da saúde de vocês, tanto da saúde emocional quanto da saúde física, porque na volta nós todos precisaremos estarmos bem fortes, acelerados, com muita fé, com muita disposição, com muita segurança, e nós queremos estar, e nós nem queremos ter rompido esse contato, por isso nós estamos aqui gravando esse vídeo para vocês, e indiquem aos profissionais, colegas, que talvez não viram esse, para acompanhar lá no vídeo. Lá no YouTube. Isso, a gente quer agradecer a audiência de vocês, pedimos também, vai lá, se inscreva no canal, curte o vídeo lá, porque daí você vai recebendo no seu smartphone, sempre que tiver um vídeo novo vai chegar para você lá um aviso, né? E isso facilita a nossa comunicação. Então vamos internalizar a cultura digital da BNCC e ter esse caminho aqui, esse canal aberto com vocês aí para a gente estar proseando durante esse momento de isolamento social e de desafios. Beijo. Tchau, tchau. Valeu.